Quantos de vocês em suas vidas, seja no presente ou no passado, já lutaram contra o medo, fobia ou ataques de pânico? Levantem a mão agora mesmo. Uma das principais razões pelas quais uma pessoa teme ou sente medo é porque ela não tem a convicção plena de que Deus vive dentro dela. Nós precisamos de um avivamento da palavra, que entendamos e que saibamos. E eu explicava nesta manhã para as pessoas que, para Deus, o maior conhecimento que um ser humano pode ter é o conhecimento de Deus. Existem diferentes tipos de conhecimento, mas o conhecimento de Deus, a Bíblia diz que o temor de Deus é o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, Deus pode ser conhecido. Uma das minhas metas, um dos meus projetos que sempre, todos os dias, é um estilo de vida. É conhecer a Deus em todos os aspectos de quem Deus é. Por que Deus age dessa forma? Por que Deus faz o que faz? Então, uma das maneiras de conhecê-lo é através dos seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus mostrou a Moisés os seus caminhos, ao povo mostrou as suas obras, mas a Moisés mostrou os seus caminhos, porque os caminhos de Deus correspondem aos seus pensamentos. Os caminhos que você toma na vida, as decisões que você faz na vida, ou o que você faz e por que faz, correspondem à maneira de pensar que você tem. Digamos, por exemplo, que você é uma pessoa generosa, e você age generosamente porque você pensa dessa forma. Vocês entenderam? Ou seja, assim como vocês, nós fomos formados por 7 coisas. A forma como pensamos foi moldada por 7 fatores. Uma delas é a cultura, o ambiente, a família, a educação, as fortalezas mentais, os traumas na vida, nos formaram para pensar como pensamos. Quantos aqui foram ensinados a acreditar e se comportar com mentalidade de pobreza? Levantem a mão, uma asinha de frango, o que você acha? Que o dinheiro cai do céu. Quando seu filho diz, mamãe, você pode me dar um carro? O que você acha? Que seu pai é milionário? Isso é uma mentalidade de pobreza. Ok, eu quero... A razão pela qual estou dizendo isso é a seguinte. Fomos criados com mentalidades diferentes. Agora veja o que diz aqui. Isso é antes da mensagem. E uma vez que eles decidiram não reconhecer a Deus em seus pensamentos, mas afinal, quem são essas pessoas? Esta é exatamente a geração que está surgindo nos dias de hoje. É uma geração que cancela a cultura, o que se chama de cancel culture. E essa geração, e diz, e não deram, Deus os entregou. Não que Deus os entregou, mas que Deus permitiu. Os entregou a uma mente reprovada. Isso está falando de indivíduos que apostataram da fé. E nos últimos tempos é isso que está acontecendo. Agora observe com atenção, por favor, essa expressão mente reprovada significa que se trata de uma mente modificada. Deus nos criou originalmente com uma mente pura e limpa, uma mente como a de Cristo. Mas por causa de tantas coisas e influências que o inimigo tem espalhado hoje na sociedade, eles acabaram por literalmente modificar a forma como as pessoas pensam. Então, entenda que se o diabo é quem controla a sua mente, ele acaba controlando cada detalhe da sua vida. Então as redes sociais existem para modificar seus valores, modificar a forma como você pensa. Então, o meu trabalho é modificar sua mente para que seja como a de Cristo. Vocês entenderam? Então ela foi modificada, mas era uma mente como a de Cristo originalmente. Uma mente pura, uma mente santa e uma mente brilhante. Então essas pessoas com mente reprovada têm uma mente que foi moldada assim, ela foi distorcida pelo pecado. É uma mente que, veja como pensa uma mente reprovada, ao que é bom chama de mau e ao que é mau chama de bom. Então, o meu trabalho, o nosso trabalho como pastor, é mudar essa mente velha e transformá-la na mente de Jesus.
Com isso em mente, quero falar com vocês sobre um tema que nesta manhã eu adoro, é um dos meus temas favoritos, que tem a ver com o Espírito Santo. E especificamente quero falar com vocês nesta manhã sobre como o Espírito Santo nos ajuda a orar e a interceder. Quantos querem saber sobre isso? Ok, mas antes de entrarmos no Espírito Santo, para muitos de vocês, em algum momento no livro de Atos, perguntaram aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo? E veja o que eles responderam: discípulos já nascidos de novo, cristãos. Eu nunca ouvi falar de tal coisa como o Espírito Santo, porque muitos de vocês são novos. Os que me assistem também estão em casa e não conhecem o Espírito Santo. Deus é um Deus trino, ou seja, trino significa três pessoas com a mesma natureza, os mesmos atributos e todos têm uma função. Então o Pai, diga comigo, eu creio no Pai Celestial. Repita comigo, eu acredito que o Pai é o Criador de todas as coisas. Ok, o Pai, e onde está o Pai agora? Ele está no céu, está sentado em seu trono. Está o Pai. Foi Ele quem criou o visível e o invisível, foi o Pai. Agora veremos a segunda pessoa da Trindade de Deus, desse Deus que é um só. Um em seu caráter, um em seus atributos, um em mente e um em seu coração. A segunda é a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo se fez carne. Veio a esta terra, foi para a cruz, morreu por nós. E Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus Pai é o eterno fundador ou o criador de tudo. O Filho é o grande revelador da verdade. E o Espírito Santo, a terceira pessoa divina, é o administrador fiel do que faz o Pai e também do que faz o Filho. Então diga comigo, eu creio no Pai. Eu creio no Filho e creio no Espírito Santo. Ok, a razão pela qual estou lhe dizendo tudo isso é para lhe dizer que o Espírito Santo tem uma missão. Ele ainda não terminou e ele está aqui. Vamos ver, quantos de vocês, em sua vida presente ou passada, lutaram com medo, fobia, ataques de pânico? Levantem a mão. Ok, levantem, obrigado. Uma das principais razões fundamentais pelas quais uma pessoa teme ou sente medo é porque não possui a plena convicção e a certeza absoluta de que Deus vive dentro dela. Quando você sabe que Deus está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês me ouviram? Vamos todos dar um fortíssimo aplauso ao Senhor, por favor. Então, quando falamos do Espírito Santo, ele tem uma função muito importante. O meu desejo é que todos nós vejamos exatamente qual é a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. O Espírito Santo é de todas as três pessoas divinas da Trindade, aquela que está sendo ignorada, entristecida e apagada na igreja, porque a igreja não lhe deu o seu devido lugar de honra. Nós verdadeiramente cremos no Deus Pai. Oramos ao Pai, oramos ao Filho, oramos, todas essas coisas estão perfeitas, mas há um Espírito Santo que também é uma pessoa, não é um vento, não é uma força, embora ele se mova como fogo, não é fogo, embora ele se mova como vento, não é vento, ele se move como um rio, mas não é rio, então ele é uma pessoa. Então eu quero que você vá, por favor, à obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Agora, esta mensagem vai se aplicar tanto à sua vida pessoal, ao trabalho, ao negócio, vai se aplicar às decisões diárias que você toma, vai se aplicar à sua vida de oração, vai se aplicar aos seus filhos, vai se aplicar a tudo. Por isso é importante. A sabedoria consiste em pegar o conhecimento e aplicá-lo. Então, o meu trabalho é transmitir para que você possa aplicar. Você é justo. Ou seja, eu não posso me convencer a mim mesmo. É o Espírito Santo. Imagine só. Até para isso precisamos depender. Aliás, eu não posso me arrepender se o Espírito Santo não me convencer do pecado. Bênçãos. Nesta época de Páscoa, refletimos sobre aquele momento tão sagrado, quando nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida para a nossa salvação e ressuscitou dentre os mortos.
É isso que o diferencia, a sua ressurreição, de todos os outros líderes do mundo. Quando Jesus ressuscitou do túmulo, ele não apenas saiu e venceu a morte. Ele abriu o caminho para o perdão, para a vida eterna, para o poder sobrenatural do Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora vive dentro de você e dentro de mim. O poder da ressurreição não é simbólico, é tangível, é real. Cura o corpo, restaura famílias, transforma vidas de maneira sobrenatural. Por isso, hoje quero colocar um recurso poderoso em suas mãos. Meu livro Como Caminhar no Poder Sobrenatural. Vou mostrar a você como acessar o poder de Deus que foi dado a cada crente para curar, libertar, realizar milagres e como viver uma vida cristã de vitória. Jesus Cristo conquistou tudo isso. Nesta época de Páscoa, não apenas reservamos um momento especial para lembrar da ressurreição, mas também recebemos um convite para viver na vitória do seu poder e crer que, nele, absolutamente tudo é possível. Você se sente derrotado, esgotado. Você está com medo? Você está vivendo abaixo do potencial que Deus lhe deu. Você nunca foi chamado para enfrentar a vida apenas com suas forças naturais. Deus lhe deu algo maior, seu poder sobrenatural. Em Como Caminhar no Poder Sobrenatural de Deus, do apóstolo Guilhermo Maldonado, você descobrirá como ativar o poder do Espírito Santo dentro de si e experimentará a transformação que só o seu poder pode trazer para a sua vida. E com sua oferta de $70 ou mais, você receberá o pacote completo de transformação sobrenatural, que inclui o livro Diário da Ruptura Sobrenatural, um conjunto de elementos para a ceia, óleo de unção e encontros diários com Deus. Ligue para o número na tela ou acesse online e comece hoje a caminhar no poder sobrenatural de Deus. Então vamos falar ali sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está esquecido, ele está entristecido e há pessoas que não. Ou seja, ele esteve ali o tempo todo e está esperando. Há situações em nossa vida que não conseguimos resolver. E temos orado, temos crido, temos repreendido, amarrado o diabo, demos até um laço de John Depot e nada aconteceu. Então você diz, o que está acontecendo? Porque o Espírito Santo precisa estar envolvido. Então, quando entendemos isso, algo muito simples, muito fácil, mas ao mesmo tempo profundo. Eu quero que vocês vejam a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Primeiramente, o Espírito Santo nos traz conforto. Consolar é um dos seus trabalhos. E consolar, vou explicar o que significa em 1 minuto. Segundo, o Espírito Santo vem habitar. Ele não está procurando um hotel para ficar uma noite. Ele quer uma casa para ficar o tempo todo. Vocês me ouviram? Número 2, número 3, o Espírito Santo nos ensina. Você quer saber algo sobre alguma coisa? O Espírito Santo te ensina. Quer saber sobre ciência? O Espírito Santo te ensina. Quer saber como criar seus filhos em uma sociedade tão corrupta como a de hoje? Como protegemos nossos filhos? O Espírito Santo nos guia em tudo, pois Ele é Deus. Ele não é apenas uma pessoa, Ele é Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar. Dei um exemplo esta manhã. Indo para a escola eu estudava, mas quando eu chegava tinha esquecido 3 perguntas. Eu dizia, Espírito Santo me faz lembrar. E uma vez ele me disse, se você não estudou nada, eu não vou te lembrar de nada. Então ele se lembra de você. Quantos de vocês esqueceram a chave? Em algum lugar e não sabe onde? Ora, em algo tão simples, você sabe que ele quer lhe mostrar onde você a deixou? Porque como pensávamos, não quero incomodar ninguém. Não é que a missão deles na terra seja essa. O número 5 ou 4, ou 5. O Espírito Santo vem até nós. 5. O Espírito Santo testifica para nós e através de nós. Em outras palavras, o que isso significa? Testemunhem, deem testemunho de que somos filhos de Deus. Número 6, o Espírito Santo nos persuade. O que isso significa? Por exemplo, ele diz, o Espírito Santo vem para nos persuadir e convencer.
Primeiro, convence o mundo do pecado. A palavra convencer significa persuadir uma pessoa de que o que ela fez está errado e que admita a verdade. Isso é convencer. Não é seu trabalho convencer seu marido de que Cristo é o Senhor. Não é seu trabalho convencer seu marido a se consagrar a Deus. É o Espírito Santo quem o convence. Se as esposas ainda não disseram amém neste momento, tudo bem, não somos nós que tentamos fazer o trabalho dele. É ele e somente ele quem faz o trabalho de convencer. Deus teve que me convencer do chamado dele para a minha vida, porque eu não acreditava nisso. Não, isso é muito grande. Como assim Deus vai se alegrar comigo? Não. Então o Espírito de Deus me convenceu de uma verdade. E eu admiti. E quando ele nos convence é ceder. Então primeiro ele nos convence, nos persuade, nos convence do pecado, mas também nos convence da justiça. O que isso significa? Quantos de vocês já foram orar e se sentiram culpados? 1, 2, o resto nunca se sentiu culpado. Senhor, leva eles para o céu. O que isso significa? Ele nos convence de que somos justos. Justo não significa perfeito. Justo significa uma pessoa que foi perdoada como se nunca tivesse pecado. Aos olhos de Deus, claro que pecamos depois de receber Cristo, mas nos arrependemos e o Espírito Santo nos convence. Você é justo. Ou seja, eu não posso me convencer sozinho. É o Espírito Santo. Imagine só, até para isso precisamos depender. Aliás, eu não consigo me arrepender se o Espírito Santo não me convencer do pecado. Eu já fui muitas vezes a Deus e sinto como se nada acontecesse, até que eu digo, Senhor, convence-me, se há algo errado que eu fiz, traz essa convicção ao meu coração. E aí vem, então ele me convence. Hoje a igreja está fazendo o trabalho na carne, está tentando convencer seus filhos, está tentando empurrá-los com pura força humana e não pelo Espírito Santo. Então Deus revela coisas, tira o véu de algo que você não sabia e de repente você sabe. Isso é conhecimento sobrenatural. Então Ele nos revelará todas as coisas. O Espírito Santo vem para nos ajudar a adorar o Pai. Não se pode adorar sem o Espírito Santo. Não se pode adorar. E você pode dizer, bom, mas eu tento. Não é questão de tentar. É que se você não o convida para orar, para te ajudar a adorar, você não vai conseguir adorá-lo. Não sei porque ele nos ajuda. Número 11, o Espírito Santo vem para nos ajudar a orar, interceder pela perfeita vontade de Deus. Então viram tudo? Número 12, o Espírito Santo vem para revelar Jesus. Você sabe que um pregador, um pastor, prega a verdade quando sempre fala sobre a pessoa de Jesus. Hoje em dia pregam por 1 hora e nunca mencionam Jesus. Então o Espírito Santo nunca vem quando se fala de si mesmo. Por isso é que você quase nunca me ouve falar de mim mesmo. Se eu falo, falo como testemunho. Mas a razão é porque ele não vai testificar de mim, vai testificar de Jesus. Acho que vou terminar por aqui. O Espírito Santo vem para nos empoderar a sermos testemunhas de Cristo. Essa é uma de suas funções. Ele está aqui para nos empoderar. E número 14, o Espírito Santo vem para testificar acerca de Jesus. Tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Ok, é importante entender que todas essas 14 coisas fundamentais não são possíveis na vida de um cristão se nós não permitirmos, se não deixarmos, se não o convidarmos para entrar, porque ele é um cavalheiro. Ele não se intromete se não for chamado. Então, dessas 4 coisas, ele não pode te consolar, confortar, guiar se você não o convidar. Ele te diz, nós dizemos, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Senão, ele não entra. Vocês entenderam? Ok, temos que permitir, dar espaço. É preciso dar espaço para que ele se mova. Não só na igreja, na família, em nós, Senhor, no tempo de oração. O que queres que eu ore? Ok, João capítulo 14, versículo 26. Quero que todos nós vamos até lá, por favor.
O Espírito Santo é o nosso Consolador ou o nosso Paracleto, mas Ele é o Consolador. Não é só uma força, pois Ele disse, mas o Consolador. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo o que Cristo falou. Está escrito aqui, e o que Ele não falou, Ele vai te lembrar. Meu chamado em Cristo é ser apóstolo de Jesus Cristo, ser um pastor de Jesus Cristo, um ministro. Então, esse é o meu chamado. O Espírito Santo tem um chamado, e o chamado não é ser apóstolo. O chamado é vir ajudar você e a mim. Que privilégio, poxa vida! Então significa junto a nós, para nos ajudar, nos assistir, nos ensinar, assim como para suplicar, rogar, orar e interceder em todos os assuntos e detalhes da nossa vida por nós. Jesus Cristo mudou o curso da humanidade com sua crucificação e ressurreição, libertando-nos do pecado, vencendo a morte e restaurando nosso relacionamento com Deus. Você não precisa viver em derrota. Porque Ele vive e você tem acesso à vida sobrenatural, não no futuro, mas no agora. Meu livro, Como Caminhar no Poder Sobrenatural, vai ensinar você a ir além de suas forças naturais para acessar o poder milagroso de Deus, que é possível graças à ressurreição de Jesus Cristo. Você aprenderá a caminhar em fé, a ouvir a voz de Deus e a experimentar uma transformação que começa no coração e flui até aqui, cada área da sua vida. Meu amigo, nesta época de Páscoa, você também pode experimentar essa graça divina que Jesus conquistou na cruz, para alcançar a sua cura, libertação, proteção e restaurar a sua vida de dentro para fora. Você se sente derrotado, esgotado? Você tem medo? Você está vivendo abaixo do potencial que Deus lhe deu? Você nunca foi chamado para enfrentar a vida apenas com suas forças naturais. Deus te deu algo maior, o seu poder sobrenatural. Em Como Caminhar no Poder Sobrenatural de Deus, do apóstolo Guilhermo Maldonado, você descobrirá como ativar o poder do Espírito Santo dentro de você e experimentar a transformação que só o seu poder pode trazer para a sua vida. E com a sua oferta especial de $70 ou mais, você receberá o pacote completo de transformação sobrenatural, que inclui o livro O Diário da Ruptura Sobrenatural, um conjunto de elementos para a comunhão, óleo de unção e encontros diários com Deus. Ligue para o número que aparece na sua tela ou acesse online para solicitar esses recursos e comece hoje a caminhar no poder sobrenatural de Deus. Eu vi ali uma arma e eu dizia, eu vou tirar minha própria vida. Mas Jesus a usou para me mostrar que Ele realmente tinha muitas coisas para mim no depósito. Eu buscava identidade nos homens. Eu me sentia tão vazia. Eu dizia, minha vida não tem nenhum propósito. Por que eu estou vivendo literalmente? Eu dizia, vou tirar minha própria vida. Esse era o meu pensamento. Um dia, num cliente chamado Yamil, eu fui prestar meus serviços de permissão para ele, que é o que eu faço. E ele me diz, com o cheque na mão, ele diz, sabe de uma coisa? Deus está me dizendo para te dar este contrato. E naquele momento eu não conhecia Jesus. Eu estava em depressão, minha família estava destruída, eu não tinha uma boa relação com minha irmã. E eu pensava, eu vi ali uma arma e dizia para mim mesma, eu vou tirar minha própria vida. Este mundo já não tem mais nada para mim. E no meio daquela depressão, Yamil, Jesus o usou para me mostrar que Ele sim tinha muitas coisas para mim no storage. Ele me mostrou o propósito especial que eu tinha em seu reino. E hoje em dia, onde quer que eu vá, eu falo de Jesus para todo mundo. O Senhor fez tantas coisas por mim, me deu um apartamento e abençoou meu casamento. Aqui nesta casa. Muito obrigado por me acompanhar no Sobrenatural agora. Gostaria de lembrar você que nesta temporada de Páscoa, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos continua disponível para operar milagres em sua vida hoje.
Você pode ser forte no poder da ressurreição, pode vencer situações difíceis em sua vida. O mesmo poder que removeu a pedra do túmulo está disponível para trazer cura, libertação, renovar sua vida e transformá-la. Eu quero orar por aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, pessoas que estão em suas casas, que nunca entregaram suas vidas a Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que obrigado. Todos os homens são pecadores, que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Amigo que está me assistindo, há 2 lugares para onde o homem vai quando morre: o céu ou o inferno. E neste momento, se você está me assistindo, se você diz que não conhece a Cristo, eu vou te convidar a fazer uma oração comigo para entregar seu coração a Jesus, para se arrepender dos seus pecados e para deixá-lo entrar no seu coração. Repita comigo. Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador. Repita, eu me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu creio de todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Amém. Se você fez esta oração conosco, muito obrigado. Ligue para nós, escreva para nós e nós vamos orar por você sempre que quiser. E há pessoas que têm necessidades físicas, mentais, emocionais, talvez depressão. Quero orar por você. Se você está em casa e diz, eu preciso de um milagre, uma cura, uma libertação, tormento na mente, medo, ansiedade, estenda sua mão em direção à televisão em meio a tantas más notícias. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, tomo autoridade sobre todo espírito de enfermidade que atormenta seus corpos. Eu o expulso em nome de Jesus. Oro por aquelas pessoas que estão doentes em seu corpo, cistos, tumores, artrite, osteoporose, problemas nas costas, hérnias de disco. Eu os declaro curados agora mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, problemas estomacais, estão curadas agora mesmo. Problemas no coração estão curados agora mesmo. E toda pessoa que está me assistindo agora, eu a declaro curada em nome de Jesus Cristo. Receba pela fé o que Cristo já pagou na cruz. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós te encorajamos a começar hoje mesmo a caminhar nesse poder sobrenatural todos os dias. Deus te abençoe.